Então, essa história que começou no Rio de Janeiro, quando eu decidi sair do convento, parece uma saga, sabe? Foi muito tumultuado, porque as irmãs não queriam que eu saísse de jeito nenhum, porque elas gostavam de mim. Eu também gostava delas. Só que eu não queria sair, não queria ficar, porque... E já acho que você vai ter que cortar, Bárbara. Eu falei, eu não queria sair. Eu não queria sair, eu não queria ficar. Entendeu? Pode deixar? Eu não queria ficar lá no convento, mas também eu ficava assim com pena das irmãs que tinham investido tanto em mim, porque eu cheguei lá só com a primeira série, com a quarta série, e elas investiram em mim, elas confiaram em mim, né? Me ajudaram a estudar, me colocaram a estudar o supletivo dentro de dentro de 4 meses e 19 dias, eu fiz a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série pelo supletivo, né? Elas que me deram essa oportunidade, sou muito grata. E depois me colocaram a estudar no Instituto de Educação de Minas Gerais, estudei lá 3 anos magistério, fiz magistério, um curso técnico de magistério, muito bom. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui estudar, fazer o vestibular, né, para fazer a faculdade. E junto com a faculdade de pedagogia, eu estudei filosofia e teologia, que é uma formação para a vida religiosa, onde eu estava inserida. Então, ter deixado tudo isso, lá no meu inconsciente, parece que ficava o remorso. Então, eu tive que fazer terapias, longas terapias, mais de ano, para que eu pudesse enxergar que era o meu direito sair. Eu tinha que sair porque eu não estava me sentindo bem lá, por vários motivos que eu não quero revelar aqui. Então, saí desse convento e fui morar numa casa sozinha, lá perto do cemitério de Irajá, e comprei um terreno perto de Pedra de Guaratiba, na Pedra de Guaratiba, e construí uma casa, construí uma família, tive meu filho, e Deus me chamou para voltar para Goiás. Por motivos de saúde que eu tinha, que não estava muito boa, e eu me sentia sozinha, então voltei para Goiás. Para Goiás, Quirinópolis. Vendo a minha irmã, que era estudante acadêmica de Direito, em Rio Verde, que é a cidade que eu moro hoje, eu falei, nossa, que bonito o jeito dela falar, o jeito, para que serve esse curso? E fui ver que na grade dela, na grade curricular dela, tinha várias matérias que eu já tinha feito que eu poderia aproveitar caso eu viesse a fazer direito. Eu me sentia empolgada em fazer direito. Só que eu sonhava ser juíza de direito. Eu achava que era o melhor caminho. Então eu fiz o curso pensando que eu poderia ser uma juíza. Aí, com o passar do tempo, que eu fui vindo de Quirinópolis para aqui, para Rio Verde, vinha de ônibus da prefeitura, chegava lá, era muito frio, 1h da manhã, outra hora dormia no caminho porque o ônibus quebrava. Foi uma situação de muita penúria, mas vencemos. E aí, formando em Direito, no último ano, eu pedi minha mãe para cuidar do meu filho e deixar eu vir para Rio Verde estudando. Nessa época eu já tinha me separado do ex-marido, pai do filho que eu tenho, né? E vim sozinha para Rio Verde, comecei a estudar muito, com muita dedicação mesmo. E o meu filho lá na fazenda com a minha mãe. Quando a gente encontrava, era uma bênção. E era tão triste quando deixava ele lá. Meu Deus, quantas vezes aqui em Rio Verde, eu me lembro que um dia eu estava almoçando num restaurante e tinha um menininho gordinho, parecido demais com o meu filho. E eu falei assim, moço, menino, deixa eu te dar um abraço, porque você se parece tanto com meu filho. Eu estava com tanta saudade dele, eu sentia muito a falta dele.
Aquele menino, ele não entendeu muito bem o que eu estava falando, nem muito menos o que eu estava sentindo. Mas eu me senti tão bem abraçando aquele menino, parecia que eu estava abraçando meu filho. Eu precisava daquilo para aliviar a minha dor, que na verdade ainda está comigo até hoje. Aí, quando eu me formei, eu comecei a estudar intensamente para um concurso de delegado da Polícia Federal, que eu pensava que pudesse ser o meu caminho, ao invés de juíza, porque para juíza eu precisava de 3 anos de atividade jurídica, e eu não tinha no início da carreira. Então eu pensei, eu vou trabalhar como delegada e depois eu posso ser juíza. Mas nessa época eu já tinha tido contato com vários juízes, professores meus, que me tiraram de ideia por uma série de motivos. E aí eu falei assim, então vou fazer o AB, porque aí eu garanto minhas atividades jurídicas e vou estudando para delegada federal. Estudei, quando estava tudo pronto, fiz o preparatório todo completo, com todas as matérias, fazia os intensivos, saía muito bem. Aprendi a natação que precisava, fiz academia de segunda a sábado e eu estava bem preparada já. Só que aí ficava faltando o quê? O governo liberar o concurso, porque se ele não abrisse edital, não tinha como eu fazer prova. Ninguém faz prova sem edital, ninguém faz concurso sem que o concurso esteja regulamentado, né? E não saiu. E aí eu comecei a pensar, mas não sai, eu vou ter que fazer outra coisa. E aí eu comecei fazendo a aposentadoria do meu pai, que tinham passado 6 advogados e não tinham conseguido fazer a aposentadoria dele. Inclusive um sumiu os papéis dele todinhos, os originais, a pasta, eu tive que tirar tudo a segunda via depois. E meu pai estava sem nenhuma esperança de aposentar. Ele era rural e tinha atividade urbana também. E aí eu fui fazer esse benefício para ele, né, pedir a aposentadoria dele, e foi feito no administrativo, porque tudo que a mulher lá do INSS falava, a servidora, que não tinha jeito, eu falava que tinha, por conta da base tal e tal. E aí meu pai conseguiu se aposentar. Nós conseguimos isso, ele ficou feliz demais com esse resultado, nem acreditou, só acreditou o dia que recebeu. E aí ele começou a falar do meu trabalho, falar de mim, falou, olha, minha filha, ela conseguiu me aposentar, ela é advogada, e eu passei por 6 advogados, ninguém conseguiu, e ela conseguiu me aposentar. Ele começou a falar de mim para essas pessoas com casos bem difíceis como o dele, e começou a mandar para mim essas pessoas, só casos difíceis e quase impossíveis. Eu comecei a produzir os resultados favoráveis para essas pessoas com o meu trabalho, o meu conhecimento, minha preparação, né, disciplina, dedicação. E essas pessoas foram trazendo outras e outras e outras. Isso começou em 2007. Em 2008 eu tive a OAB e eu comecei a advogar só nessa área previdenciária, né? E foi muito difícil até chegar aí, porque antes, quando eu vinha para Rio Verde e tinha que morar aqui, eu não tinha ninguém aqui, só eu mesmo. Eu tive que ficar num hotel, e nesse hotel era tudo muito difícil, porque era caro, né? Meu pai não tinha condição, minhas economias eram poucas. E aí, uma certa feita, meu gerente lá falou assim do hotel que eu precisava sair, porque não tinha condição de eu ficar pagando aquela quantia ínfima, né, que eu estava pagando. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou sair. E nessa época eu experimentei a dureza de dormir no chão. Eu tinha que fazer uma escolha entre estudar ou
dormir de noite numa cama, porque o quarto que eu podia pagar era muito pequeno. E nesse quarto cabia uma mesa, mais ou menos do tamanho dessa, e do lado ali tinha um banheiro, de modo que quando a gente tomava banho quase que molhava a mesa. Era muito pequeno. Parecia, depois que eu fui conhecer direitinho uma cela de cadeia, eu achei que aquele quarto parecia uma cela de cadeia. Mas foi bom porque através dela eu consegui, me proteger naqueles dias. Aí, debaixo da mesa, aí eu falava assim, ou eu ponho uma cama, ou eu ponho uma mesa. Eu escolhi pôr a mesa, os livros, uma cadeira, e eu estudava, de manhã, de tarde, de noite. Eu dormia só umas 4 horas. E quando eu fui fazer o AB, assim, que eu achava legal, hoje eu olhando para trás, eu mesma admiro isso. Ninguém nunca ficou sabendo disso. Eu estou contando aqui porque eu acho que essa história ajuda você, que talvez esteja numa situação parecida, ou alguém que precisa dessa história, certamente vai ter acesso a ela, porque não tem motivo para eu estar contando isso. Então, eu escolhi ficar dormindo debaixo da mesa e eu estudava muito. Quando saiu a prova da OAB para a gente fazer, eu fui lá, fiz a prova, passei, graças a Deus, de primeira. Foi muito... Para mim, a prova foi fácil, porque eu estava sabendo bem mais do que a prova exigia. Quando eu saí lá de fora, no dia do exame, eu falei, nossa, eu acho que ou eu errei tudo, ou eu sabia demais. Minha colega falou, nossa, eu tive a mesma sensação. E aí, realmente, nós tínhamos feito, a prova, tínhamos passado, estava tudo bem. Foi uma grande vitória. Nós nos alegramos muito, soltamos fogos coloridos, porque essa é uma prova que é tipo um concurso, E a gente fez com muita dedicação e deu certo. E aí depois, então, que eu comecei, como eu estava dizendo, que eu comecei advogando para o meu pai, e depois fui advogando para outras pessoas, E fiz um juramento. A minha primeira audiência, eu fui andando a pé, no sol quente, para o fórum. E a minha última audiência, eu falei, naquele dia, debaixo do sol quente e suada, de terninho e de tamanco de plataforma, eu falei assim, minha primeira audiência eu faço a pé, e minha última eu faço no meu avião. E olha que não está longe disso. Deus quiser, talvez eu mude de ideia, não preciso mais de avião, para provar para mim mesma que eu sou capaz de superar a escassez. Porque a escassez, gente, de verdade, ela está dentro de nós. A escassez não está fora. E às vezes a gente não atrai condições e oportunidades prósperas, porque nós nos autossabotamos. E aí a gente vive dando desculpas, que ninguém nos deu oportunidade, que a oportunidade não veio, que o fulano é o culpado, a fulana, o tempo, o Brasil, o Estado, as pessoas. Não. A oportunidade está em nós, é a crença, é aquilo que você acredita que você é merecedor que chega até você. Então, em 2018, como eu já falei aqui num vídeo lá no início, eu conheci a técnica que revolucionou a minha vida por completo. Eu jamais podia esperar que eu vivenciasse um estágio de escassez, como eu vivenciei em 2018, em todas as dimensões da minha vida, espiritual, mental, psicológica e material. E aí, com essa técnica chegou para me mostrar que eu precisava olhar para mim, encontrar a mim mesma, olhar para mim e me ver próspera, abundante, plena, como obra do Criador. E eu conheci então
a Beth Russo, através do YouTube, para quem eu estou gravando hoje esse canal com muita honra e gratidão. Esse canal maravilhoso do YouTube me trouxe a Beth Russo, me ensinando a técnica que essa técnica, ela equilibra o nosso ser, colocando a gente num nível, num patamar de aproximação de Deus ou da fonte criadora, nos aproxima. E ela fala, filho de Deus, não, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deusinho é, ela brinca. Então eu descobri esse meu lugar de filha de Deus. Quantas vezes no curso de teologia eu escutava isso, e lá no convento a gente rezava de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, eu sou filha de Deus, mas eu não sentia isso. E aí com essa técnica do Ho'oponopono, que a Beth Russo ensina, eu me dei conta que realmente a gente precisa de nos alinharmos com o Criador. E esse alinhamento tem tudo a ver com amor, perdão e gratidão. E aí eu comecei a fazer 108 vezes para mim mesma. Neilair Maura abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Então eu comecei a vivenciar esse alto amor. E aí junto com a Beth foram chegando pessoas tão iluminadas pelo YouTube que me ajudaram demais. A Márcia Luz, Marcos Trombeta, tanta gente que eu não posso nem mencionar aqui, porque senão eu fico... Lucimara de Moraes também me ajudou bastante. Tanta gente, tantas palestras boas que eu já ouvi. Maura de Albanese. E aí todo esse pessoal foi me ajudando a olhar para mim mesmo. William Sanches, Dr. Haroldo, que é um juiz querido lá de Minas, que eu amo de verdade, sou muito grata a ele. Ele tem um canal também. Todo esse pessoal aí tem canal e ajuda as pessoas. Ai, como eu amo Diniz Vieira. Como sou grata ao Diniz Vieira, que ajudou a reprogramar minha mente para eu sentir a presença de Deus, para eu sentir Deus na minha alma, para eu me sentir filha de Deus e para eu fazer uma reprogramação neurolinguística. Então, todos os dias de manhã, eu faço mais ou menos 1h e 20 de meditação, oração e preparo para eu começar o meu dia. E isso tem transformado tudo em mim, a começar do meu corpo. Comecei a transformar a minha maneira de ver as pessoas e de ver a vida. E eu pensei, parece que uma outra pessoa dentro de mim falava assim, vai fazer vídeos para o YouTube. Eu pensava só na plataforma do YouTube, porque eu estava acostumada a acessar esse canal, né, de divulgação e publicação. Mas eu conheci a Bárbara Nunes, que é a minha nora querida, e o Lucas, né, que o Lucas também é meu filho, mas ele falava, não mãe, você tem que fazer vídeo, não é só para o YouTube não. E aí eu pedi o Lucas para me ajudar, ele falou, não, mas eu não sou a pessoa certa para te ajudar, a Bárbara sabe melhor. E aí eu comecei com a Bárbara e ela estava me ajudando a divulgar. Divulgar o quê? As minhas experiências, a minha história, o que a gente construiu, como que a gente viveu a nossa vida e como que a gente vive a nossa prática no dia a dia, né? Eu acredito que ajuda sim as pessoas, porque antes de eu começar o canal, várias pessoas disseram, vai, faz, porque já escutavam eu contar essas coisas, né? Então, eu tô aqui para te contar que foi uma vida bastante difícil, mas uma superação, né? Aconteceu que a gente conseguiu superar esses limites, essas dificuldades. E vou te falar, todos os dias eu trabalho em mim a superação do meu próprio limite. E agora, por fim, como mentor e
mestre mesmo, que está me ajudando bastante a modificar a minha vida, é o Pablo Marçal, um goiano muito jovem, lindo e querido, que sabe muito, que vivencia muito a experiência de Deus na vida dele e transmite isso para as pessoas. Ele tem vários cursos que ajudam a gente a encontrar a própria identidade e o verdadeiro propósito, porque todos nós estamos aqui, você queira ou não, você aceite ou não, nós estamos aqui nesse mundo, nós nascemos aqui porque nós temos uma identidade de filho, de filha de Deus, seja Deus com o nome que você quiser dar, mas existe. E nós temos um propósito, a gente veio para uma finalidade. No momento, talvez você não esteja entendendo para que você veio, mas você veio com um propósito e você vai encontrar. Se você falar, não, eu quero descobrir para que eu vim aqui, você vai descobrir com certeza. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz, um pensador, não me lembro, ele vai me desculpar que eu não me lembro, acho que foi Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro. Ele falou assim que não tem como você falar que Deus não existe. Porque Deus é como assim, ó, por exemplo, você está lá na sua garagem está vazia. Aí no dia seguinte você acorda, lá tem um carro. Você não vai perguntar quem pôs aquele carro lá, para que aquele carro está lá, de quem que é aquele carro, quem que levou? Sim, você vai perguntar. Então, olhando para o universo em que você nasceu, você não fez nada para você nascer, né? Você veio por alguém, né? Você veio a esse mundo e você tem de tudo nesse mundo. Você tem o sol, você tem a água, você tem a chuva, você tem o planeta e milhões de favorecimentos que estão aí colocados para você, né? Os planetas numa harmonia perfeita que se desenvolve e se movimenta de forma encantadora. E como que você não vai entender que atrás de tudo isso está um Criador, né? Uma energia criadora, não sei como chamar, minha mente não compreende. Eu acredito que ninguém compreende, né? O que é Deus e como é Deus, mas que Ele existe, e nós estamos aqui com um propósito de nos aperfeiçoar e nos assemelhar a Deus. Eu acho que é isso. Tenho certeza. E sou muito grata por você ter me escutado até aqui. E se essa história te serviu para alguma coisa, faça um bom aproveito dela. E se sinta tranquilo, acolhido e amado, porque é isso que nós somos nessa nossa estadia aqui nesse mundo. É breve, mas nós temos que aproveitar cada instante para poder fazer valer a nossa identidade, o nosso propósito.